Desde o começo da criação até o livro de Apocalipse, podemos perceber um Jesus que aparece de forma constante, mostrando a sua glória e poder. No princípio da criação, podemos também perceber o trabalhar da Trindade de Deus, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o texto vai dizer que haja luz e houve luz, podemos perceber a manifestação da Trindade perfeita nesse versículo. Podemos ver a manifestação do Deus Pai quando ele liberou a palavra haja. Ele é o Criador, então ele gera a palavra. Podemos também perceber a manifestação de Deus Filho, que é a própria palavra encarnada no haja e houve. E a manifestação do poder do Espírito Santo é no fato de houver, ou seja, quando Deus disse haja luz, já estava trabalhando ele e Deus Filho. Quando houve luz, já estava trabalhando o Espírito Santo. Deixa eu explicar de uma forma que talvez você possa entender melhor. Digamos que Deus Pai é o gerador da palavra. Jesus é a própria palavra encarnada e o Espírito Santo é o agente que gera o poder da palavra. Então, quando Deus disse, ele estava agindo a manifestação do seu poder. Mas quando ele falou, ele verbalizou o verbo encarnado que é Cristo. E quando houve, era a manifestação do poder do Espírito Santo. Então os três, de formas diferentes, funções diferentes, estavam trabalhando juntos para o mesmo propósito, que era a criação do mundo. No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, o que acabamos de ler, vai narrar um momento em que Adão e Eva pecam e mostram-se arrependidos pelo pecado que eles cometeram. O erro deles era comer do fruto proibido, e assim eles cometeram. Então, cheio de vergonhas e depois de reconhecer que eles estavam nus, eles decidem se esconder de Deus, sabendo que toda vez Deus aparecia para eles para conversar com eles. Então o texto vai dizer que ao descobrirem que eles estavam nus, eles decidem se esconder de Deus, dando a entender que a vergonha deles era pelo fato de mostrar o pecado para Deus. Então Deus decide usar os pelos de um animal para fazer roupas para Adão e Eva, para cobrirem o pecado deles. Vejamos que nesse momento, nesse contexto, podemos perceber o que a teologia chama de tipologicamente. Aqui estava acontecendo o fato em que apontaria para o sacrifício futuro que se daria a Jesus. Estamos falando de que quando Deus decidiu dar vestes de pelo e provavelmente sacrificar um animal para fazer vestes e cobrir Adão e Eva, ali estava mostrando que alguém precisou morrer para cobrir o pecado da humanidade. E aponta para o que podemos conhecer como o sacrifício de Jesus, que pelo seu sacrifício houve perdão ou cobriu-se o pecado da humanidade. Naquele momento estava acontecendo que algum animal precisou ser sacrificado para que se cobrisse o pecado ou a vergonha da humanidade. Mas futuramente, que foi o que já aconteceu a respeito de Jesus, Jesus se sacrificou para que a vergonha ou o pecado da humanidade fosse perdoado. Então, naquele momento, aconteceu um sacrifício de um animal para perdoar ou para cobrir a vergonha física. Mas com Jesus, que é o nosso Cordeiro, que cobriu o nosso pecado, aconteceu para cobrir ou
perdoar os nossos pecados. Então, já naquele versículo, já naquele texto, já no início da criação, o texto já apontava para um sacrifício que salvaria toda a humanidade de um pecado.